Olá, pessoal. Senhor Jesus abençoa nós todos, né? Você que está vendo o vídeo aí, muito obrigado, tá bom? Sua família, tá? Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei para você, nosso grande mestre, né? Turma, professor Miguel, já é de praxe, abertura de aula, canal Professor Miguel Química, precisando crescer, ter visibilidade, ajudar mais pessoas por aí, tá certo? Um abraço. Escreva aí, ajuda aí nós aí, titio, vovô, primo, prima, passa para eles aí. Bem, o que que é combustível fóssil e biocombustível? A gente já gravou uma aula aí aqui, pessoal, de combustível fóssil, né? Vamos falar agora de biocombustível. Tá dando a impressão que é a mesma aula, mas não é não, é aula de biocombustível. Só que eu vou ter que abrir com esse slide aqui novamente, né? Para a gente fazer alguns questionamentos, né? Então, qual a contribuição, né? Qual a contribuição dos biocombustíveis, né? Que é biomassa, derivado de biomassa, né? Biomassa e derivados de biomassa na redução do aquecimento global, né, pessoal? Então, é um ciclo fechado, né? Combustível renovável, biocombustível, né, pessoal? Tem ciclo fechado, né? Ó, para você ver, né? Então, a lenha, por exemplo, a madeira ou bagaço de cana, né? Aí queima, libera CO2, o CO2 é capturado por fotossíntese, né? Pelas plantas, né? Tá certo? Já o petróleo não vai plantar um pé de petróleo, né, gente? Né? O petróleo queima, libera CO2 que vai ficar na atmosfera aumentando, né, o efeito estufa, né? Junto com o CH4, com o N2O, né? Não esqueça do N2O, tá bom? Bora? Então, falando de biocombustíveis, né, pessoal? Então, biocombustível é toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal, né? Então, a finalidade dele é o quê? Produzir energia, né? Como carvão, lenha, bagaço de cana, resíduos de florestas aí, né? Agrícolas, casca de arroz, excrementos animais, né? Para produzir o tal do biogás. Todo em vários. Tem o etanol, né? Tem o biodiesel, vamos ter uma aula só de biodiesel, viu, gente? Tá bom? Tem o hidrogênio, né? Tá certo? O combustível do futuro, né? Tem um bioetanol, tá certo? O éter dimetílico, né, um pouco menos. Nós temos aqui o biodigestor, né? O biodigestor onde faz biogás, né? Tá certo? Que é um sistema anaeróbico para produzir biogás, né? Principalmente o metano, né? Com o resto de esgotos, né? E resto de alimentos aí, né? Olha lá, os excrementos, né? O resto de alimentos são triturados no biodigestor, tá certo? Tá vendo? E as bactérias anaeróbicas vão transformar os resíduos em gás natural, né? Em biogás, né? Que o principal componente é o metano e adubo, tá certo? Para que que serve? Utilização, né? Como fonte de energia, né? Térmica, mecânica, elétrica aí, né, pessoal? Tá bom? Então, bora? Aí um exercício aí, pausa o vídeo e resolva. O principal, a substância que compõe o biogás é um alcano, né, pessoal? Que é o metano, né? Principal componente do biogás aí. Tem o alcano, alceno, alcino, né? Bora? Aí, gás natural pode ser fóssil, né, pessoal? Do petróleo ou produzido por processos naturais, né? O metano, no caso, né? Tá vendo, ó? Aí, o principal componente é o metano, né? O metano é produzido pela decomposição anaeróbica da biomassa, né? É produzido também em vulcões, né, pessoal? Né? Digestão de onívoros, herbívoros e carnívoros, né? Onívoro é aquele que alimenta, né? De fonte vegetal ou animal, né, pessoal? Faltou um parênteses aqui, mas vamos embora, né? CH4 produzido pelo metabolismo de bactérias metanogênicas, né, pessoal? Pode ser extraído também do petróleo, a gente falou, né? Então vamos aí, um exercício também pausar e resolver, né? Certo? Essa produção não inclui a extração de gás natural, né? Que fala aí, né? Então, você lendo o exercício aí, né, pessoal? O gás natural é uma mistura de gás, sendo o principal constituinte o metano, né? Fórmula CH4, tá bom? Tranquilo? Bora? Aí, outro exercício bem legal aqui também, né? Da biodigestão anaeróbica, né, pessoal? Na ausência de ar, né? Aí fala aqui, né? Deu um desenho aqui, né? Uma figura, né? Para a gente analisar. E o material produzido pelo processo esquematizado acima, né? Na figura acima, utilizado para geração de energia, é o metano, né, pessoal? O metano que é o biocombustível. A gente acabou de falar para funcionar diferentes máquinas aí, né? Tá certo? Bora. Pessoal, biocombustível de primeira geração. É o derivado aí, basicamente, da cana-de-açúcar, né? Você planta a cana, tá? A sacarose vai ser hidrolisada depois em glicose e frutose, e aí só fermentação e produz, né? E produz, né? E produz o álcool, né? O álcool mais
CO2. Agora, o biocombustível de segunda geração, esses biocombustíveis, pessoal, aqui que está o segredo aí do futuro, né? Que é os derivados aí, né? Derivados de papel, de celulose, né? Celulose, jornal velho, revista velha, tá certo? Né? Então, tudo pode virar combustível aí, né? Combustível de segunda geração, tá certo? Aí você hidrolisa a celulose, né? Tem que ter uma enzima boa aí para quebrar a celulose, tá? Você vai quebrar em moléculas de glicose que pode ser fermentado depois, né? Para produzir álcool mais CO2, beleza? Tá? Então o problema aí, né? É a matéria-prima barata e abundante aí, né? O problema é esse, né? Tá certo? A matéria-prima é barata e abundante, né? Mas o problema aí, né? Vai ser essas enzimas aí, né, pessoal? Vamos lá, vai. Biocombustíveis, né? Então são matrizes energéticas aí, né, pessoal? Que tem carga de poluição bem menor, né? Se você comparar aí com os fósseis, né? Tá certo? E a geração de novos empregos, né? Tá certo? Aí os de segunda geração, para serem oferecidos com custo baixo, né, pessoal? É o problema que eu falei já aqui, é a degradação da celulose, né? Tá certo? Então, tem que ser extremamente eficiente essa degradação aí, né, pessoal? Então, aqui um exercício aqui, né, meninos, né? Lendo o exercício com calma, vou pôr o óculos aqui, né? Aí, tá vendo, ó? Então, de primeira geração, de segunda geração da biomassa, né? Tá certo? Então, o bioetanol de segunda geração é obtido da biomassa, né? Celulose, por exemplo, né? Tá bom? De primeira geração da cana-de-açúcar. E lendo o exercício aqui com um pouco de calma, né? O processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais, né? Que a gente deu uma lida aqui, ó. Carbono fixado, tal, né? Olha lá. Resultando em fontes de carbono, metano, né? Ainda em compostos que são catabolizados pelos seres com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários, subprodutos, que podem funcionar como combustíveis ambientais, né, pessoal? Né? Então, dando uma lida aqui em cima, né? Olha lá. Olha que ele associa, né? Associam ciclos do carbono e oxigênio, o carbono fixado pela energia luminosa, a partir de compostos inorgânicos, eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono, como metano e gás carbônico, né? Então, o processo associado, né? Associado a essa expressão aí, né? Combustíveis ambientais, né? E aí? Você dando uma lida aqui, como é que ele podia ser obtido, né, pessoal? Hum? Olha lá, fermentação, né? Carboidrato, glicose, C6H12O6, sofre fermentação, produz álcool e CO2, beleza? Musiquinha aqui matou, é? Bom, pessoal, então biocombustíveis é o etanol, né? Aqui, ó, né? Como que você vai obtendo o etanol, né, pessoal? Então, planta-se a cana lá, é a sacarose da cana, né, que é o C12H22O11, né, que é disacarídeo, vai sofrer uma hidrólise, que é a reação com água, né, vai produzir moléculas de glicose e frutose que serão fermentadas, né? Aí, tá vendo? A fermentação produz álcool e CO2, né? De novo, carboidrato, glicose, C6H12O6, sofre fermentação, produz álcool e CO2, beleza? Então, um exercício aí, né? Dando uma lida tranquila aí. Vai falar do ponto de vista, né? O uso do álcool como combustível em automóveis é interessante, contribui de forma permanente, né, para o aumento da concentração na atmosfera de dióxido de carbono. A cenário alternativo que melhor explica essa vantagem do uso do álcool etílico, né? É o replantio, né, pessoal? Se replantar para consumir o CO2, né? Tá certo? Por fotossíntese, né? Bom? Bom, outro exercício aqui também, né, pessoal? Que é o no Unicamp, né, no vestibular do ano passado. O pessoal que fez ano passado está estudando esse ano lá, né? Então tá aí, né? Então aqui dando uma lida no exercício, né? Essa cana de energia que fala aqui é cana de açúcar geneticamente modificada para você obter mais álcool, tá bom? Tá? Então a cana de açúcar normal é cana de energia, que é cana geneticamente modificada, tá? E quanto mais açúcar, mais sacarose, maior produção de etanol de primeira geração, né? Tá? E quanto mais fibra, né? Celulose, vai ser maior produção de etanol de segunda geração. Então, lendo o exercício, olhando aqui na tabela, você vai ter aqui, ó, maior massa aqui, ó, na cana de energia, desculpa, na cana de energia você tem maior massa de açúcar. Quanto mais açúcar, maior produção de etanol de primeira geração. Aí se você olhar aqui, ó, maior massa de fibra, na cana de energia também tem maior massa de fibra que a celulose. Então, a cana de energia, pessoal, ela vai produzir mais álcool de primeira geração e de segunda também, tá certo? Então, olha lá, né? Então, aqui fala, né? A vantagem da cana-de-energia em relação à cana-de-açúcar reside em uma maior produção de bioetanol de primeira geração e de segunda geração.
né? O aumento maior se dá na produção de bioetanol de segunda geração, tendo como base a produtividade, porque a de segunda geração você tem uma quantidade maior de fibra, né? Então vai produzir mais a segunda geração ainda. Interessante esse exercício, hein, meninos? Tá? Pausa ele aí e vê, tá bom? Aí, para você pausar também e resolver isso aqui, ó, falando do ciclo biogeoquímico e tal, né? Aí fala, utilização de combustíveis fósseis interfere, né, no ciclo de carbono, pois provoca o quê, pessoal? Estão dando uma lida aí, letra A é falsa, né? Aumentar a porcentagem de carbono na Terra, não, né? A B também é falsa, redução de fotossíntese, não. C, aumento da produção de carboidrato de origem vegetal? Não, nada a ver, né? Aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera? Com certeza, né, pessoal? Aumentar a quantidade de carbono presente na atmosfera, né? Quando, quando queima combustível fóssil, nós está aumentando, está jogando CO2, tirando CO2 do petróleo e jogando para a atmosfera, aumentando essa quantidade, né? Beleza? Aí é falso porque, né, você não vai reduzir a quantidade global de carbono armazenado nos oceanos aí, né? Nada a ver, né? Beleza? Né? Do local extraído, não global, né, gente? Bom, bora. Aqui fiz uma pesquisa aqui do lado, né? Não sei se vai ajudar, não, mas dando uma lida geral daria para você resolver aqui, tá? Bom, vamos lá. Aí, um exercício bem interessante aqui também, pessoal, é esse aqui, ó. Essa letra B matou o candidato. O candidato corria um sério risco de marcar a letra B, né? Porque ao ler o exercício aqui, tá? Ele tá colocando aqui óxido de nitrogênio, né? Então, óxido de nitrogênio já dá uma impressão já de chuva ácida, né, pessoal? Só que lendo o exercício com calma aqui, né? Aí fala aqui, né, tudo, além de minimizar a formação do gás, né, tá certo? Esse gás aí, né, o inibidor ainda apresenta vantagem que impede a formação de nitrato no solo, né? Aí fala, o inibidor, ó, ao inibir a formação do gás N2O e do nitrato no solo, né, o emprego da DCD pode reduzir respectivamente o quê, pessoal? Bom, lembrar aí que os gases principais do efeito estufa, né, pessoal? É o CH4, CO2, CFC e o N2O, né? Tá? Então, quando fala aqui de mananciais, né, para trás aqui, onde fala aqui para trás, emprego, substância impede a formação, tal, tal, as reações que levam os gases a inibir o processo de nitrificação no solo pela urina, tá? Então, esse processo aí, né, tá vendo? Tá certo? Vai reduzindo, né? Ah, então, acontece que, ó, pode reduzir o efeito estufa e a poluição de mananciais aí, devido à fixação, né, dele no solo aí, tá bom? Deu para pegar? Dá uma olhada com calma aí, né? Dá para você ver, ó. Que ressurge, né? Albedo, né, pessoal? Albedo é relativo, né, à quantidade de luz que é difundida, né, ou refletida por uma superfície, né? Tá certo? Aí a quantidade de luz incidente sobre a mesma, né? Então essa luz difundida aí, né? Tá certo? Tem relação com a quantidade de luz incidente sobre a mesma. Então isso é albedo, né? E laterização é quando o solo acumula óxidos hidratados, né? Como de ferro, da bauxita, né? De alumínio, assim por diante, da hematita, tá bom? Beleza? Bora? Transesterificação de óleos que são triésteres reagindo com o álcool da biodiesel, que é monoéster. Beleza? Então vamos lá. O que é o biodiesel? Tá? O biodiesel, pessoal, ó, vamos pegar bem direitinho aqui. O glicerol, vai acostumando com o glicerol. Propan, tira esse O aqui também, tira esse O. Propan, 2, triol, né? 1, 2, 3, triol. Então, prop, 3 carbonos, 3 OHs. Mas como é que é o biodiesel? O biodiesel é um triéster. Você pega um triéster, né, que vai virar biodiesel. Então, aqui você tem. Não preocupa não, viu, pessoal? Aqui você vai ter aqui, ó, C, dupla O, O, C, CO2C, éster. Éster, éster, aí triéster, então. Aí você emenda aqui, ó, CO2C, tá vendo? CO2C, CO2C, emenda aqui, belezinha? Então você tem um triéster. E para cá é o R. Que R, professor? R, uma cadeia grande, por exemplo, 17 carbonos aqui, ó, tá falando, ó, né? Tá certo? Tá? Então, esse R aqui tem de 11 carbonos para lá, tá bom? Se tiver duas insaturações ou mais, é óleo. Agora, se for uma insaturação só, ou só simples, desculpa, é gordura, beleza? Tá? Então, tranquilo? Então, o triéster, né, vai reagir. Se reagir com soda cáustica, dá sabão, tá certo? Mas se reagir com álcool, por isso que é chamado de alcoólise, né? Transesterificação ou alcoólise. Se reagir com álcool, metanol ou etanol, tá certo? Aí vai dar biodiesel. Ó, o segredo é o seguinte, esse aqui é fornecido, você quebra aqui, ó, para ficar mais fácil você entender, ó. Quebra esse esqueleto que é esse aqui, ó.
Ou faltou um H aqui, né? H2, né? Quebra aqui, você tem esse esqueleto. Vai gastar 3 por quê? 3 OHs, ó. HO, HO, H, 3 OHs. Sobra 3 C2H5. Como você tirou esse esqueleto daqui, o que você vai fazer? Olha lá para você ver. Vai ser 3, essa parte toda que sobrou, CO2, C2H5. Em vez de você escrever 3 vezes, põe 3 aqui na frente, beleza? Agora você tem um monoéster, que é o biodiesel. Aí, ó, beleza? Transesterificação de óleos que são triésteres reagindo com álcool da biodiesel, que é monoéster. Então, a diferença do sabão é o seguinte, gente. Se a reação do óleo ou gordura aqui for com soda potássica ou NaOH, hidróxido de sódio, vai dar sabão aqui. Se for com álcool, dá biodiesel. Olha que interessante. Depois você fica de olho aí, tá bom? Tá aí um exercício aí, ó. A transesterificação, pessoal, aí tá vendo, ó, de óleo, tá vendo? Ela utilizando metanol em meio básico, tá? Utiliza em meio básico. Ela tem que ser realizada na ausência de água. Por quê? Porque o meio vai ser básico. Então pode produzir sabão. Se tiver água, vai produzir sabão. Então por isso que não pode ter água. Percebe que o meio vai estar básico? O biodiesel é obtido aí, meio básico. Então você tem que ter na ausência de água, para não hidrolisar. Senão quebra e vira sabão. Que é esse exercício aqui, olha lá, ó. Tá vendo? Um dos métodos, a produção de biodiesel, transesterificação, tal, utilizando metanol em meio básico, né, tá aqui, que precisa ser realizado na ausência de água. A figura mostra o esquema, tal, o esquema tá no outro slide, em que representa as diferentes cadeias carbônicas, tá? A ausência de água no meio reacional faz o necessário para quê, né? Então, primeiro, manter o meio reacional no estado sólido? Não, o meio não está sólido, pois o óleo é líquido juntamente com o metanol, né? B, manter elevada a concentração do meio reacional? Falsa, né? A água tornaria o meio diluído, né? C, manter constante o volume de óleo? Falsa também, o volume de óleo vai diminuindo, né? Porque vai virando biodiesel, né? O óleo vai virando biodiesel, vai diminuindo o volume de óleo. Evitar a diminuição da temperatura no meio? Falsa também, né? Por quê? A água vai dissolver, né? A água dissolveria, né? A água dissolveria a soda, né? Que é base forte, então reação exotérmica, libera calor, tá certo? E aí, olha lá. Evitar a hidrólise dos ésteres no meio reacional à formação de sabão, tá certo? Né? Porque se a água tiver, hidrolisa, né? Hidrolisa a reação e forma sabão, beleza? Tranquilo? Beleza lá. Por exclusão dá mais fácil para fazer, né? Tocar? E aí, pessoal, né, falando um pouco aí de combustão, impacto ambiental, né? Aí tá falando aqui, ó, considerando apenas a composição dos combustíveis que causa esse impacto, tem-se a ordem crescente de menor para o maior impacto, né? Menor para o maior, né? Menor para o maior, então nós vamos ter, olha lá, nós temos o etanol, então o etanol provoca menos, a gasolina depois o diesel, né, pessoal? Tá? Gasolina, não precisa se preocupar com a fórmula não, tá? O diesel provoca um efeito, né, de partícula de fuligem muito grande, né? Liberação de carbono mesmo, olha lá para você ver no caminhão, né? Beleza? Aí mais um para você resolver aqui. Alguns micro-organismos podem ser usados como agentes de biorremediação. Nesses casos, os micro-organismos adequados em solução devem apresentar o quê? O exercício fala assim, né, pessoal? Diversos estudos têm sido desenvolvidos para encontrar a solução para minimizar o impacto ambiental, tal, de vazamento de poços de petróleo, que libera hidrocarbonetos potencialmente contaminantes, né? Aí fala que alguns micro-organismos usados aí como agentes de biorremediação, tá certo? São usados, né? Podem ser usados. E fala aí, né? Os micro-organismos adequados a essa solução devem apresentar o quê? Biorremediação, pessoal, tem relação com degradação química, tá? Relacionado ao metabolismo dos micro-organismos. Então, quando fala biorremediação, lembre-se que tem que estar relacionado ao metabolismo dos micro-organismos, tá joia? Então, é isso aí. Bora? É para a gente falar quais são as alternativas corretas aqui. Os combustíveis fósseis, embora não poluentes, meu Deus, né? Totalmente falsa, né? A água, embora seja uma fonte de energia limpa e renovável, gera polêmicas pelos impactos sociais e ecológicos causados, né, causados com construções de grandes hidrelétricas que destroem o ecossistema, tal. Verdade, né, gente? Bora? Energia solar, apesar de abundante, não poluente, ainda é pouco utilizada e é mesmo, né? O biodiesel destaca o brasileiro em tecnologia alternativa de combustível por ser menos poluente que os hidrocarbonetos e por criar empregos, tal, também verdadeira, né? Pode
né, terminar aí, né. Então, sobretudo, né, a investimento lucrativo, pois fatalmente avançará, né, e destruirá áreas, né, ainda preservadas, né, e de fronteiras, como já ocorre com a soja, né, pessoal. Vai precisar do quê? De áreas, plantar soja para ter o óleo, né, para fazer biodiesel, né. Bora? Bom, desenvolvimento sustentável, né, pessoal, é capaz de suprir as necessidades, né, da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as gerações futuras. Isso é desenvolvimento sustentável, né? Você ter, né, você suprir as necessidades, né, atuais, né, e sem comprometer, né, sem comprometer e a capacidade de atender gerações próximas aí, né. Alguns objetivos aí, saúde, educação de qualidade, né, pessoal. Produção e consumo responsáveis, né, optar por biocombustíveis, em lugar de derivados do petróleo, né, ações que contra a mudança global do clima, aí vai, né. Conciliar desenvolvimento econômico, social, ambiental, difícil, né. Ações que minimizam os impactos, né, porque é muito visão, muito dinheiro, muito capitalismo, né, gente. Olha lá, investir em biocombustíveis, claro, eólica, né, energia eólica, solar, aí tá vendo? CO2 emitido, é sequestrado, né, porque o CO2 emitido é sequestrado pela fotossíntese, tá vendo que legal? Aí o etanol na sua combustão emite, vixe, emite é dura, emite, tá? Etanol, que é um aldeído, né, e etileno e NOx, mas é menos poluente ainda, né, do que o petróleo, né. É, uso de catalisadores nos automóveis, né, pessoal, não só nos carros, né. O que que é um catalisador? O catalisador, ele acelera a transformação de substâncias poluentes e não poluentes, tá. Essas substâncias iam transformar de qualquer maneira, tá, só que demora, né, então o catalisador acelera, por exemplo, CO, acelera a transformação dele em CO2 rapidamente, que é menos poluente que o CO, tá certo? E aí vai assim, tá bom? Bom, os objetivos aí, redução de desigualdades aí, né, pessoal? Industriais, inovação, infraestruturas, aí os aspectos, né, gerais, né? Paz, justiça, instituições eficazes, tudo, né? Tá certo? Vai tendo correlações, né? Para refletir, né? Natural ou antrópico, né? Antrópico se refere a atividades humanas, né? Então, aquecimento global, e aí? Você acha que é mais natural ou antrópico, né? Ou é devido às atividades humanas. Valeu? Pessoal, beijo no coração de vocês, tá? Muito obrigado por ter participado aqui do vídeo, tá? Fique com Deus, tá joia? Fui, galera. Um abraço.